Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 3. O texto profético, o que se pode ler, ouvir e guardar da parte de Deus. Vamos continuar vendo os diferentes tipos de linguagem no texto profético. A interpretação nominal diz respeito ao significado real das palavras em seu conceito dicionarizado. Muitas vezes nos afastamos tanto dos significados das palavras que não compreendemos o que elas querem dizer em seu sentido primário. Quando se interpreta de modo correto, claro e preciso as profecias, o cristão estabelece para si o valor da sua conduta diante de Deus, bem como a devida importância das coisas deste mundo e vindoura. Ouça como o apóstolo Paulo estabelece para si uma conexão entre um evento escatológico, o tribunal de Cristo, com sua experiência existencial. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Segundo Coríntios 5, 6 a 10. A convicção do tribunal de Cristo fortaleceu a convicção do apóstolo Paulo acerca de seu comportamento no presente século mau. A interpretação literal, segundo Hahn, define que cada palavra tem o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito, oral ou conceitual. Quando lemos a profecia feita por Miqueias, ele faz menção ao local do nascimento do Senhor Jesus, que se deu tal como fora profetizado. A profecia: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, 2. O cumprimento. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Mateus 2, 1a. O primeiro texto profetiza o lugar em que o Messias haveria de nascer, enquanto o segundo texto declara o local onde o Senhor nasceu, estabelecendo uma relação direta entre o nome da cidade profetizada e o nome da cidade onde efetivamente se deu o evento. Em relação à interpretação gramatical, observemos que Deus se comunica com os homens em linguagem humana, usando dos recursos gramaticais e literários. Assim, o texto profético, escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo, é uma peça literária normativa dada num contexto gramatical, histórico e teológico. Ouse ler a profecia de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, 6, 7. Este texto faz referência à morte do Messias. Ele é comparado com o cordeiro imolado. Esta interpretação deve ser feita no seu sentido tensionado e factual. O texto profético pode ser apresentado como dois eventos distintos, distanciados no tempo, tipo anotação em túmulo, data de nascimento e falecimento.
É o caso do texto em Daniel, que trata de dois eventos acontecendo em tempos diferentes. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. O primeiro marco se encontra nesta passagem. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, e diz respeito à ordem dada pelo rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, no 20º ano de seu governo. Neemias 2:1-8, isto em 445 AC. Quanto ao segundo evento lemos: até o Messias, o príncipe, aponta para a morte do Senhor Jesus no ano 29 DC. Jesus morreu sem ter sua realeza sido reconhecida pelos judeus nem pelos romanos, senão por uma pequena placa fixada em sua cruz, onde dizia, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Lucas 23:38. O texto profético pode tratar de eventos simultâneos, semelhante à cobertura de eleições presidenciais, cenas em cidades diferentes com a mesma finalidade. É o que observamos em Apocalipse 12:1-3. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres e, sobre as cabeças, 7 diademas. O primeiro verso apresenta a igreja em glória, enquanto o outro Satanás no exercício de sua guerra movida contra o Cordeiro e sua igreja nesta dispensação. O texto profético é apresentado seguido de um breve sumário dos eventos, igual ao comentarista que faz menção da escalação da equipe enquanto aguarda o início da partida de futebol, como em Daniel 7:17-18. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre de eternidade em eternidade. Os 4 animais são apresentados conjuntamente, sem maiores explicações, representando em sua sequência a sucessão dos governos mundiais que tem significância no curso dos eventos proféticos. Como está implícito o mal causado por eles, imediatamente o reino de Deus é exaltado, declarando sua vitória final e cabal sobre todos os reinos humanos, trazendo consolo em nossos corações. O texto profético alongado amplia o acontecimento além da percepção de sua própria duração com o objetivo de ressaltar detalhes que poderiam passar despercebido caso fosse comentado em sua dimensão real. É o que se faz no jornalismo, quando um acontecimento de grande repercussão pauta uma série de outras notícias e comentários visando aprofundar o tema. Temos este exemplo, é Daniel 7:19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. O quarto animal chamou a atenção do profeta por ser uma figura grotesca e terrível. No contexto profético, este animal representa o Império Romano em sua forma final, quando ressurgirá por meio de uma confederação formada por 10 nações, sendo 3 delas subjugadas por um pequeno reino liderado pelo próprio Anticristo, trazendo consigo desgraças, destruição e morte, até ser derrotado pela volta triunfal e soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Em certas condições, é necessário dar uma pausa no tempo para descrever um dado acontecimento, técnica utilizada pelos jornalistas quando interrompe a notícia para fazer a descrição do local onde se passa o fato. Podemos observar esta pausa em Apocalipse 7:13-14. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Desde a abertura do primeiro selo até o sexto, uma série de juízos são desencadeados na terra. Neste ínterim, os que não foram arrebatados, contudo permanecem fiéis, dando testemunho de sua fé em Jesus Cristo, são perseguidos impiedosamente, muitos sendo torturados e mortos.
Neste tempo os santos se reúnem no céu para adorar a Deus, quando os olhos de João se voltam para o grupo de pessoas que em destaque num dado lugar. Surpreso com a presença deles, pede para conhecer quem são ou que é dito serem os mártires da grande tribulação que estavam debaixo do altar quando da abertura do quinto selo. Em algumas situações certos eventos são omitidos, isto é, eclipsados ou subentendidos ainda que determinantes para a consecução dos acontecimentos, contudo estão subentendidos no contexto, como quando a mulher anuncia sua gravidez, obviamente ficando subentendido como o filho foi gerado no seu ventre. Temos um exemplo similar em Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Antes a mulher vestida de sol estava grávida, agora o filho varão nasceu. Como ele foi arrebatado para o trono de Deus, não há mulher, algum fato relevante deve ter acontecido para justificar a razão porque a mulher também não foi arrebatada juntamente com seu filho. Para que um evento possa ser compreendido, muitas vezes um fato futuro é antecipado a este evento, em desacordo com a sequência cronológica. Um fato notório foi Fernando Henrique Cardoso, que tirou uma foto como governador eleito, antes da eleição ter se processado, contudo naquele caso perdeu as eleições e a foto ficou sem propósito. Apocalipse 14, 8 é um exemplo de profecia antecipando o evento histórico. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Este anjo anuncia a queda da grande Babilônica como se caída já estivesse, contudo o fato ainda não se consumara no momento desta proclamação. Em outras situações é preciso resgatar o passado para posicionar o leitor diante do evento, tipo explicar a origem dos conflitos que fazem dois países permanecem em guerra. Temos um exemplo de retrospecto em Apocalipse 1, 17, 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Neste caso o apóstolo João é informado que o portador da visão é o mesmo que morreu e ressuscitou, isto é, o Senhor Jesus Cristo. O texto completivo corresponde a um texto que esclarece outro, preenchendo uma lacuna que nos seria incompreensível sem esta explicação, como acontece nas seguintes passagens de Apocalipse 6, 2 e 13, 4. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? No primeiro texto é apresentado um cavalo branco com ordem para vencer. Este poderia ser confundido com o cavalo branco de Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. O primeiro cavalo branco é uma representação do poder concedido ao dragão, que por um pouco de tempo tem autoridade sobre os santos para vencê-los. O segundo cavalo branco vem montado pelo Senhor, para prender o dragão, fazendo cessar o poder que outrora lhe fora concedido naquele intervalo de tempo. No próximo vídeo vamos ver como o evento e a realidade interagem no texto profético. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.